Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com um vídeo tático, aproveitando esse intervalo para mostrar uma coisa que eu achei muito interessante, né, nesses dias sem jogo no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Brasileiro é o único torneio que o Santos ainda disputa. Vamos explicar uma situação muito interessante do time de Odair Hellmann com este gráfico aqui de zonas de recuperação de posse, ou seja, o local no campo em que cada time mais e menos rouba a bola do seu adversário. Este gráfico foi divulgado pelo Future, que é um ótimo site de análises de futebol, e eu vou mostrar isso e depois especificamente do Santos. Mas só para explicar aqui rapidinho o que a gente está vendo, quanto mais vermelho, mais o time rouba. Então, por exemplo, o Cuiabá rouba muito a bola dentro da própria área, o campo é daqui para lá, né? E rouba muita bola na área do adversário, mas no meio campo não rouba tanto, veja que está rosinha. O Botafogo não rouba tanto a bola na própria área, mas rouba até bastante dentro da área adversária. O Corinthians rouba mais na própria defesa do que no meio campo, olha o meio campo branco aqui. O Bahia também, ó, a intermediária adversária bem branca e rouba a bola mais no setor dos volantes, bem no meio campo. Então é isso que quer dizer. Tem apenas um time no campeonato cuja quantidade de bola roubada na área adversária está em branco. Santos Futebol Clube. O Santos é o único time do campeonato que não rouba bolas no campo do adversário, roubando muita bola no próprio campo de defesa. Então você começa, ao entender o que este gráfico está mostrando, a entender, começa a observar a postura de cada time dentro de campo. Então, por exemplo, o Bragantino rouba pouca bola aqui na defesa, mas no meio campo para frente rouba muita bola. Olha só como está bem vermelho. Então, é um time que rouba a bola lá na frente, pressionando o adversário. O Santos, ao contrário, rouba muita bola na defesa e não rouba nada no ataque. Ou seja, joga recuado, apostando no contra-ataque. Então, vamos especificamente para o gráfico do Santos. Olha só como o Santos rouba a bola bastante na própria área, mais ainda na primeira faixa aqui de volantes, bastante no meio campo defensivo, quase nada no ataque. Quase nada. Vê que é um rosinha, um menos rosinha ainda, branco lá na frente. O Santos não rouba a bola no campo de ataque. Isso mostra e prova, né, a postura do time de Odair Hellmann. É um time que joga no contra-ataque, recua, rouba a bola aqui e ataca. E aí o muito que médio com o qual eu abri este vídeo significa uma coisa. Fica o easter egg para vocês. Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. Pensou? Vamos contar aqui a resposta. Bem, médio porque nos desarmes o Santos está bem. Não só porque está vermelho aqui, todo time tem um setor que fica vermelho. O Santos está bem porque, segundo o Footstats, o Santos é o time que mais desarmou no campeonato. Essa postura aqui faz o Santos roubar bola. Claro, desarma muito também porque dá a bola para o adversário, deixa o adversário pressionar, mas está cumprindo esse papel. A defesa do Santos não é um desastre. Não é que recua e está tomando gol a rodo. Tá desarmando. É o time que mais desarma no campeonato. Então, pô, uma coisa boa. A coisa ruim é que não roubar bola aqui no ataque e jogar praticamente de forma exclusiva no contra-ataque faz com que o Santos praticamente não finalize. Segundo o mesmo Footstats, o Santos só chutou mais no campeonato do que o Cuiabá. Ou seja, o Santos não chuta ao gol. O Santos chuta muito pouco. O Santos ainda não se encontrou em como criar finalizações jogando desta maneira, jogando no contra-ataque, roubando a bola aqui e atacando a partir do campo de defesa. O problema é que a bola vai chegando e o Santos não faz a menor ideia do que realizar lá no campo de ataque. Esse gráfico e essas estatísticas estão deixando isso muito claro. E aqui tem mais uma prova. Obviamente vocês não vão conseguir enxergar, mas essa matéria está no Globoesporte.com, é uma matéria do quadro Espião Estatístico deles, e eu vou especificar alguns pontos aqui. Por exemplo, o topo são os gols a partir de contra-ataque no Brasileiro. Então o Atlético Paranaense tem 5 gols de contra-ataque. O Atlético Mineiro 4, o Cruzeiro e o Fortaleza 3. Depois tem um monte de time com 2 e só 2 times com 0. O Goiás e o Inter não fizeram gols de contra-ataque. O Santos tem 2 gols, como o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, enfim. Eu vou botar o link dessa matéria na descrição desse vídeo. O que esse gráfico está nos mostrando? Também mostra a quantidade de finalizações. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense chutou 18 bolas em contra-ataque, fez 5 gols. Pô, é uma média de até mais do que um gol a cada 4 contra-ataques, a cada 4 finalizações criadas em contra-ataque. O Santos deu 23 chutes de contra-ataque,
e só fez 2 gols de contra-ataque. É mais de 11 chutes necessários para o Santos fazer um golzinho de contra-ataque. Chega lá na frente, o Santos não faz a menor ideia do que fazer. Outro tópico, desesperador. Tanto o Palmeiras quanto o Santos tem 2 gols em contra-ataque. Então você fala, pô, mas tá igual o Palmeiras, tá bom. O Palmeiras, inclusive, precisou chutar 25 vezes em contra-ataque para fazer só 2 gols. O Santos, 23. Pô, tá ali, praticamente empate. Então tá no caminho certo? Não, tem um problema. O Palmeiras é o time que mais chuta no campeonato. O Palmeiras, esses 25 chutes de contra-ataque, são menos que 1/3 dos chutes totais do Palmeiras no campeonato. Já os 23 chutes do Santos no campeonato são mais da metade. O Santos só tem 43 chutes no campeonato. Perdão, só tem 40 chutes no campeonato, sendo 23 em contra-ataque. O Santos praticamente só chuta em contra-ataque e não faz gol. O Palmeiras, que tem o mesmo número de quantidade, o mesmo número de quantidade é ótimo, o mesmo número de gols em contra-ataque, chuta de outras maneiras. O Santos só tem praticamente um jeito de chutar, que é em contra-ataque, e não faz gol nem por decreto. Já os outros times ou fazem muito gol no contra-ataque, ou tem outras maneiras de chutar. O Santos cria pouco de outras maneiras e não está chutando da única maneira que sabe criar. O Santos tem um problema grave. Elogio, marca. Vamos jogar recuado? Essa postura defensiva? Estamos roubando um monte de bola. O que fazer a partir do momento que você tem a bola? O Santos não tem a resposta. Depois do jogo contra o Nils na Sul-Americana, eu fiz uma pergunta desse gênero pro Odair. O time dele não chuta, levei estatísticas, não tem vídeo, a Conmebol não permite o uso de vídeo de coletivas da Sul-Americana, mas ele me respondeu que se pudesse usar as estatísticas, se ele tivesse em mãos as estatísticas dos outros times, veria que não é tão desesperador. É sim, o Santos continua chutando pouco, o Santos não sabe criar. E ele não falou o que ele faria para solucionar esses problemas, nem apontou os problemas. Eu perguntei, pô, você enxerga quais problemas e qual seria a solução? E ele não respondeu. Ele preferiu falar que outros times também têm dificuldade em criar gols. E ele citou o Atlético Paranaense, que é o time com mais gols de contra-ataque. 3 a mais que o Santos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Odair não enxergou esse problema ou tergiversou, deu aquela driblada em mim. Uma pena, porque ele precisa achar qual é o problema, vários problemas, e mais do que isso, precisa solucioná-los urgentemente. Então, o resumo desse vídeo é, o Santos até tem uma defesa forte, rouba muita bola. O problema é, não faz a menor ideia do que fazer com ela. A impressão que a gente tem em campo está comprovada pelas estatísticas, pela postura e pela comparação com os rivais.